Olá, seja bem-vindo à nossa oficina de alfabetização com histórias infantis. Eu me chamo Simone e será um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência enquanto alfabetizadora, deste recurso, né, das histórias infantis durante o processo de alfabetização. Então, primeiramente, antes da gente começar a nossa aula, é preciso, antes da gente falar em história infantil, eu quero mostrar para vocês o processo do alfabetizar, né? O que é preciso, o que é necessário que as crianças têm, o que é necessário você, enquanto professor ou enquanto pai, né, tá desenvolvendo, né? Quais as habilidades são necessárias para que a criança se alfabetize, para que daí sim a partir do momento que você sabe o que você precisa desenvolver, o que você precisa trabalhar, fica mais fácil de você utilizar qualquer recurso para que você consiga desenvolver, né, esta habilidade. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente tem que compreender que a leitura não é compreendida como uma simples ação de decodificação de símbolos gráficos, tá? Porque muito se fala, né, que a leitura, que a criança precisa só decodificar, ou seja, neste caso de decodificação, a letra seria um. A letra seria um código onde a criança precisa decifrar esse código, né? O que, que precisa saber o que, que é o L, por exemplo, né? Mas a leitura não é só isso, não basta somente a criança conseguir decodificar, ela tem outros mecanismos e processos que ela precisa compreender para que essa leitura se faça de forma eficiente, né? Então, ler, portanto, significa compreender os propósitos explícitos e implícitos da leitura e fazer uso dos conhecimentos relevantes para interpretar a informação. Escrever, assim como ler, não é só decodificar, escrever também não é só codificar, né? Fazer um código. E não é só uma imagem da transcrição do pensamento, né? Escrever exige que o sujeito reflita sobre o conteúdo, reorganize as ideias, busque a melhor forma de expressar suas intenções. Então, considerando que a leitura não é uma decodificação, a escrita não é codificação, a criança não precisa somente codificar e decodificar, né? A criança precisa de criar um sistema de compreensão do que está considerado nesse processo de leitura e de escrita. Então, vamos pensar assim: dentro do nosso desenvolvimento, a gente aprende a se expressar por meio do choro, né? Por meio da fala. Isso é instintivo, né? Isso a criança, por meio dela tá vendo, das experiências e do seu desenvolvimento, ela vai criando, né? Porém, a leitura e a escrita é uma forma de comunicação também, mas é uma forma de comunicação cultural, né? Ou seja, então, como uma forma cultural, ela precisa ser ensinada, né? Porque senão a criança não vai só convivendo com o meio no meio de leitura e de escrita, com pessoas que leem e no meio da nossa sociedade onde tem escrita, ela não vai se apropriar, ela não vai saber. Então, ela precisa de um ensino mais sistematizado, né? Que é o processo de alfabetização. Então, em que consiste o processo de alfabetização, né? Basicamente, nós temos 3 métodos de alfabetizar, que é o método sintético, onde começa com as unidades sonoras. Primeiro, começa com os métodos silábicos, né? O ba, be, bi, bo, bu, bão. O método fônico, mas prioriza mais a memorização e a soletração. Depois nós temos os analíticos, onde começa por palavra, por frase, por pequeno texto, para depois inserir os métodos menores, né? É o processo contrário. E nós temos os métodos analítico-sintático, onde começa com trabalha das duas formas juntas, né? Palavra, frase, texto, sílaba e letra. Porém, não de uma forma que faça a criança mais esses
métodos, às vezes a gente foi alfabetizado assim, né? E às vezes você acaba passando isso se você não refletir na forma de alfabetização, né? Que não é somente codificar e decodificar. Então, você precisa mais do que isso, né? Fazer que a criança compreenda, mais do que somente codificar e decodificar. Aí, então, se fala-se hoje que a criança, nós temos que alfabetizar letrando. O que significa? Alfabetizar é a criança dominar, então, essa questão do código, né? Decodificar ou decodificar. Porém, né, isso é de um outro curso, mas hoje nós falamos no sistema de escrita alfabética, né? Por quê? Porque a criança precisa compreender o sistema de escrita. O que cada letra nota, o que ela representa, o que significa eu escrever ou eu ler, né? Então, a alfabetização, ele é um domínio, trata-se do domínio da tecnologia do conjunto de técnicas que o capacita a exercer a arte e a ciência da escrita. Já o letramento, que a gente está falando que é preciso mais do que ler, codificar e decodificar, né? É preciso compreender o que representa isso dentro da nossa sociedade, né? Então, a criança precisa, além de estar alfabetizada, ela está letrada, né? Mas esse processo, ele é junto, né? Ele acontece junto. Então, eu vou alfabetizar letrando, né? Então, o letramento é o exercício efetivo e competente da escrita e implica em habilidades como capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se, para interagir, para ampliar conhecimento, capacidade de interpretar e produzir diferentes tipos de texto e capacidade de inserir-se efetivamente no mundo da escrita, entre muitas coisas. Então, é uma capacidade. Veja bem, não é memorização, a criança construiu esse conhecimento, ela criou estruturas, né? Ela internalizou. Ela reconhece isso, que é diferente muitas vezes uma pessoa alfabética, alfabetizada, né? Ela tá, mas ela não é letrada, ela escreve, mas ela não tem noção do que das regras ortográficas, do que representa tudo aquilo que ela está escrevendo. Então, em termos evolutivos, para a compreensão do sistema de escrita alfabética, é necessário compreender o quê? Então, a criança, se ela não precisa só codificar e decodificar, a gente está falando que ela tem que criar propriedades, né? Ela tem que internalizar esse conhecimento. Isso significa que ela vai pensar, ela vai refletir sobre a escrita. Para que ela consiga criar essa capacidade, ela precisa refletir. Como que ela vai refletir? Então, é preciso considerar o que a escrita representa, o que ela nota, né? Que valor eu vou atribuir a cada letrinha que está ali. O que se nota, registra no papel, tem a ver com características físicas, funcionais dos objetos ou tem a ver com a sequência de sons que formam o nome dos objetos? Veja bem, muitas vezes as crianças, a primeira forma de comunicação dela é por meio do desenho, né? Então, ela vai desenhando e para ela não tem a diferenciação do que é a representação do desenho, diferente da representação da letra. Para ela, tudo é uma expressão gráfica. Então, aqui, essa é uma das coisas que a criança precisa saber, precisa compreender, né? Que aquilo que ela está escrevendo com letras difere de uma forma física da palavra, por exemplo, cavalo, né? Que a escrita do cavalo é diferente da imagem do cavalo, representa os sons da palavra, ó, k, a, v, a, l, o, né? Então, é isso que representa. Como essa escrita cria representações ou noções? Cada letra substitui o quê? O que está substituindo cada letra? Então, se eu estou falando que não é uma aparência física, né? O significado da ideia ou a palavra como um todo, partes que pronunciamos como as sílabas ou segmentos sonoros. Então, como que a gente vai desenvolver toda essa reflexão na criança? Como que a gente vai construir esse conhecimento para que ela se aproprie desse sistema de escrita alfabético? Então, para isso, a gente precisa desenvolver a consciência fonológica, né, que faz parte desse processo. E quando você está utilizando as histórias infantis, independentemente se você está lendo um livro, né, ou se você está contando uma história.
você está desenhando, contando história. Eu utilizo muito história para alfabetização, muito mesmo, consequências didáticas, mas não basta eu somente ler a história para a criança e colocar um monte de atividades para ela sem um sentido, sem eu utilizar essa atividade, eu fazer toda essa reflexão com a criança sobre a escrita, tá? Então, é preciso que as crianças construam, ou seja, reconstruir mentalmente, né? Então, ela não vai memorizar, ela vai compreender que as letras, os números e outros símbolos são diferentes. Prestem bem atenção nisso. Por quê? Porque quando eu vou utilizar a contação de história, eu sempre tenho que mostrar para as crianças, eu tenho que chamar a atenção delas nessas questões, tá? Que se escreve com letras, que as letras não podem ser inventadas, que para anotar as palavras de uma língua existe um repertório finito. No nosso caso do português são 26. Em outras línguas, no inglês é outra quantidade, cada letra vai representar outra nota, né? Vai notar outra coisa. Que as letras têm formatos fixos, né? Ou seja, o P existe os formatos, que são 4, né? Embora tenha o mesmo formato, a posição pode variar, senão a letra muda. Ou seja, o P, aqui nós temos o P, o Q, o B e o D minúsculo. Então, elas têm um formato físico, o P minúsculo tem um formato físico, porque se eu colocar ele do outro lado, ele vira uma outra letra, certo? Que embora elas tenham um formato físico, elas têm variações nesses formatos, né? Porque são diferentes. Então, nós temos o P maiúsculo de imprensa, nós temos o P minúsculo de imprensa, nós temos o P maiúsculo de escrita e o P minúsculo de escrita. Muito importante, quando você vai trabalhar com a história infantil com a criança, você identificar as letras com eles, né? Normalmente na capa se utiliza letras, a maiúscula, então isso você já vai trabalhando com a criança, não é uma questão de escrita. Você já pode trabalhar desde a educação infantil com a criança o reconhecimento das letras. Olha essa letra, o formato dela, né? Nós temos 4 tipos de letra. Nos livros infantis a gente utiliza mais que tipo de letra? É mais fácil da gente encontrar, né? É a letra de. Eu comento com eles que é letra de computador, né? Porque é tudo digitado. Então é importante você reconhecer isso, que a forma que está sendo transposta isso também. Por que a letra manuscrita, quando a gente escreve, né? A gente pode utilizar aquele formato de letra também, mas a manuscrita é muito mais a letra que a gente utiliza. É a letra de mão que a gente fala, né? Que a gente explica para eles, porque não adianta você ficar colocando um monte de conceitos ali se eles não compreenderem essa diferenciação. Quais as combinações de letras são permitidas na língua? Quais podem vir juntas? Que posição elas ocupam? Por exemplo, o que vem sempre junto do U e que não existe palavra terminando com QU em português. Claro que isso é ao longo do tempo, mas é importante elas compreenderem que as letras têm valores sonoros fixos, mas que as letras têm mais de um valor. Por exemplo, o O tem o O, né? Tem o E, o U, por exemplo. E por outro lado, nós temos alguns sons que são notados por letras diferentes. Por exemplo, então, para deixar claro, nós temos a letra, por exemplo, O, ela pode ser O ou O, né? Nós temos aí o E, que é uma mesma letra com variação de som, tá? O E pode ser E pode ser E, né? Nós temos a letra C, que pode ter o valor de K, ou pode ter, o valor do som, né? Pode ter o som de K, ou pode ter o som do S. E que os sons variam de letras. Então, o som S pode ser feito pelo S e pelo C, tá? O som do K pode ser feito pelo Q, pelo K ou pelo C. Então, isso são coisas que você vai construindo com a criança, né? Então, quando você conta uma história e o personagem se chama Caio, por exemplo, com K, né? E você vai fazer a escrita do Caio no quadro. E você fala, olha só, que som que a palavra Caio tem, ó, a primeira palavrinha. Mas esse K não é o mesmo K
de casa, mas se escreve com a mesma letra? Não, a letra é diferente. Então, a letra C é esse som do k, ele pode ser feito pela letra C, pela letra K e pela letra Q. Então, é essa concepção que vocês têm que ter quando vocês forem trabalhar com a história, tá? Você vai desenvolver todas essas habilidades de reflexão das letras, né, dessa escrita com as crianças por meio das histórias. Aí, então, a gente tem algumas habilidades que as crianças precisam ter, né, sem considerar só essas questões do português, algumas outras habilidades que estão juntas, né, com essa habilidade que eu falei do sistema de escrita alfabético. Uma delas é a função executiva. O que significa? Que são habilidades responsáveis pela independência e o desempenho da criança diante das tarefas e dos desafios. Podemos destacar aqui o controle inibitório, autorregulação, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e autocontrole. O que isso significa? A capacidade que a criança tem de aprender e de se autorregular. Ou seja, quem aqui nunca foi contar uma história infantil e a criança não para quieta? Primeira coisa, vai trabalhar com a criança a autorregulação e o controle inibitório. História infantil é ótima para isso. Eu vou mandar enviar um arquivo para vocês, onde tem lá um recurso que eu utilizo, tá? Então, na hora da história, o que a criança vai trabalhar? Os ouvidos, coloca lá no quadro a imagem do ouvido. Ela vai ouvir e ela vai ver quando for o momento da professora estiver contando a história. Quem vai falar e utilizar a boca é só a professora. Então, você coloca lá um xizinho do lado da boca. A criança não vai utilizar a boquinha. Ela só vai utilizar os olhos e os ouvidos, tá? Isso você está trabalhando a autorregulação e o controle inibitório. Não pode falar na hora que a professora estiver falando, salvo alguns momentos que eu vou mostrar mais para frente para vocês quando você estiver contando história, que você vai ensinar para as crianças, né? Faz um combinado que quando você vai perguntar algo no meio da história, eles têm que prestar mais atenção na audição. Então, você pode utilizar, desenvolver várias habilidades junto com a contação de história, né? Então, por exemplo, se eu quero que as crianças reconheçam o som, eu estou trabalhando a vogal O, e eu vou contar uma história do ovo perdido, né? E eu falo para as crianças, olha só, quando vocês ouvirem a palavra ovo, vocês vão levantar, ou vocês vão dar um tapa na mesa. Então, nesse momento, vocês têm que prestar atenção, tem que utilizar a audição, né? E você vai chamar atenção para eles ouvirem o que você está falando. Isso você está treinando a audição, a atenção auditiva da criança, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, Camila estava caminhando na floresta quando de repente viu na mata algo branquinho. Estava lindo e brilhante. Quando ela chegou mais próximo, ela viu que era um ovo. A palavra ovo você já fala com mais entonação. A criança, a partir do momento que você coloca esse desafio para ela, olha, prestem atenção nas palavras que tiverem ovo. A criança, automaticamente, a atenção dela vai vir para a atenção auditiva. Você está trabalhando esse desenvolvimento da função, né? Crianças com hiperatividade, por exemplo. Aqui entra crianças com transtorno, você não vai se preocupar dentro da sala de aula de como eu trabalhar com a inclusão com os meus alunos, né? Porque você está ensinando eles a isso. Claro que no começo vai ter um pouco de dificuldade, mas é um treino, né? E as histórias nos permitem fazer isso de forma lúdica, tá? O lúdico, ele não é só o brincar. O lúdico é eu trabalhar com questões mentais cognitivas, né? Que fiquem de mais fácil compreensão para a criança. O desenvolvimento psicomotor, né? Do global para o fino, o movimento de pinça, a mão dominante, está intimamente ligado ao processo gráfico. Então, o desenho infantil nos permite muito. Eu trabalho muito com conta a história e a criança faz um desenho. A representação gráfica da criança, ela é o que vai determinar a escrita. A criança que não desenha, que não consegue fazer um desenho estruturado, você não consegue descobrir o desenho dessa criança, pode ter certeza que ela vai ter dificuldade na escrita.
tá? Porque ela não consegue, ela não tem uma noção espacial e psicomotora, porque além aquilo que ela está pensando, ela tem que graficamente, por meio do motor, registrar. E o desenho permite muito isso. Então, pensando nesse desenvolvimento psicomotor, coloca dentro do teu cronograma na semana, 1 ou 2 vezes na semana você trabalha o desenho livre. Não um desenho livre que a criança só vai desenhar. Conta uma historinha e a criança vai representar. Coloca lá 5 elementos chaves, 3 elementos chaves, né, para as crianças desenharem. Por exemplo, a história do ovo, faz o ovo. Aonde o ovo estava? Numa mata, faz a mata. Quem encontrou uma menininha, faz uma menininha. 3 personagens da história. Você pode também fazer dirigido. Olha, professora, agora nós vamos fazer o ovo. Faz no quadro o ovo para a criança ver o movimento que você está fazendo. Faz a pauta do caderno, da folha, onde você vai entregar para ele fazer, para mostrar qual a localização que ele tem que estar. Então, a partir da história, isso você não está trabalhando solto, você está contextualizando, isso fica mais fácil para a criança compreender. Habilidades espaciais, em cima, embaixo, importante para o processo de alfabetização, está ligado ao conceito de imagem corporal e de lateralidade. Permite à criança distinguir o lado direito e o lado esquerdo, ensina nas pessoas e nos objetos. Quer mais que um livro infantil para você trabalhar esses conceitos? Onde está? Está em cima ou está embaixo, né? A imagem está à direita, está à esquerda, né? Você vai abrindo, então, quando você for desenvolver com o livro com a criança, você vai trabalhar todas essas habilidades espaciais. E você já está desenvolvendo por meio do desenho também. Aí nós temos o processamento visomotor, ou seja, o olho, a mão, os movimentos sacádicos dos olhos, né? Por quê? Porque a criança precisa, quando ela vai copiar, a criança não basta ela somente conseguir ler e escrever, ela tem que desenvolver essas habilidades, né? Então ela vai olhar, quer mais que uma história infantil para você treinar isso com a criança, né? Está ligada à cópia do quadro, respeito às margens, linha do caderno, ordem das letras nas palavras e nas palavras das frases. Então, quando você vai vai trabalhar uma história, você pega um livro lá com a criança, né? Ó, a tartaruga, e aí você vai trabalhar com a criança o lado que eu trabalho. Então, vai direcionar a criança, olha, vocês estão vendo, vocês vão olhar no canto superior direito. O que tem no canto superior direito, né? E você vai trabalhar com a criança o movimento sacádico. Agora ali embaixo, o que tem? Você vai trabalhar com a criança a direção, o direcionamento, vai chamar a atenção dela, para isso que você quer que ela enxergue, tá? Utilizando o livro, claro, né? Mas isso são outras habilidades, é uma habilidade, mas eu tô falando de como você pode desenvolver essa habilidade por meio das histórias. O ritmo proporciona às crianças a percepção da ocorrência dos sons e das pausas que dão lugar à pontuação e entonação na escrita, do respeito aos espaços entre as palavras. E importantíssimo trabalhar ritmo. Criança que não tem ritmo não consegue identificar rima, não consegue ler com entonação. E importantíssimo quando você vai ler uma história, você ler com entonação, para que a criança identifique, né? Será que eu vou escrever, né? E ele fez ah! Pode escrever no quadro a palavrinha A, colocar o acento. Você pode mostrar para a criança que no livro, por exemplo, tem um ponto final que indica, né? Aqui tem um ponto final que vai indicar que acabou esta frase. Você pode colocar também para elas as pausas, né? Então, tudo de forma bem identificada, você pode pegar um dia só para trabalhar a vírgula com ela. Então, você vai contar para ela, olha, a prof vai ler para vocês, pega livro pequenininho, de história, né? E daí vai trabalhar com eles. Ó, a prof vai trabalhar com vocês que tem momentos a gente não fala correndo tudo assim quando eu vou falar com vocês, né? Fala com eles assim bem rápido mesmo para eles poderem perceber que quando a gente fala, a gente diminui o som, a gente diminui o espaço entre as palavras. E aí você fala para eles que nos livros também tem os espaços entre as palavras, né? Ó, tem os espaços e que além dos espaços ainda tem a vírgula, certo? E aí você vai falar para eles que quando tem a vírgula, tem uma pausa, né? Então você diz para eles, ó, quando a professora pausar, vocês falam vírgula,
Então, vamos lá. E lá se foi o filhote de tartaruga, caindo para a terra. Quando viu o filhote de tartaruga caindo, o urubu ficou com pena dele. Voou e o segurou com seu violão. Então, você está contando a história? Claro, gente, que não vai ser a primeira vez que você vai contar a história da tartaruga, por exemplo, que você já vai trabalhar com eles isso. Não. Você contou a história, por exemplo, tem que trabalhar a vírgula, pontuação, né? Você está lá com o 3º ano, já vai trabalhar pontuação, ou na frase está trabalhando pontuação. Você pega uma história para trabalhar pontuação. Você vai estar trabalhando atenção e vai indicar para eles. Se a criança já está lendo, fala para eles fazer a leitura de um parágrafo e onde tiver a vírgula, eles pararem. Você está treinando a criança. Porque o que é contar história? Quando eu conto história a partir de um livro, eu estou lendo, eu estou representando o que está aqui. E se aqui tem uma vírgula, essa vírgula significa alguma coisa. Ela não está no texto à toa. Ela significa uma pausa. Se eu tenho um ponto de interrogação, ele significa algo, que é uma pergunta. Então, quando você vai trabalhar com a criança, você mostra esses recursos para ela. Coloca dentro do teu planejamento trabalhar esses recursos também. Aí o processamento auditivo, né, que é a criança interpretar o que ela ouve, então as habilidades, que é a habilidade de identificar, localizar e interpretar o som. Isso que eu falei para vocês. Agora é o momento de trabalhar com os ouvidos, nós vamos ouvir a história. Chamar a atenção para o processamento auditivo, para que a criança te entenda, te escute e consiga treinar, que você treine ela a atenção auditiva. Hoje as crianças têm muita dificuldade em compreensão auditiva. Você acha, eles não escutam, eles não entendem, eles não sabem prestar atenção. Eles não sabem. Então você faz isso com eles. Sempre quando você for trabalhar com eles, algo que você tem que explicar, você já coloca lá. Eu sempre tenho no meu quadro o desenho da boquinha, da orelha e dos olhos e das mãos, né? Porque tem momentos que eles vão trabalhar com as mãos e com os olhos, isso significa que a boquinha vai ficar quieta, tá? Então você vai treinando com a criança isso. E a consciência fonológica, que é o desenvolvimento, né, para que a criança consiga saber o que as notas, o que representa cada, o que nota cada letra, você vai trabalhar o desenvolvimento da consciência fonológica. Então, para que a criança se alfabetize, né? A alfabetização é mais rápida quando se ensina que as letras representam diferentes sons, a combinação das letras ou dos grafemas, a direção da leitura deve ser da esquerda para a direita, mesmo a forma gráfica pode representar letras e sons diferentes, parte do ensino das letras e da correspondência fonética de cada uma delas. Então, os estudos demonstram que quando a criança é alfabetizada desta forma, com essas habilidades que eu apresentei para vocês, ela aprende mais rápido e mais eficiente, ela não vai só memorizar. Desenvolver a consciência fonológica é a chave nesse processo. Quanto maior for a correspondência, a criança, quanto mais ela conseguir corresponder a letra com o som, mais fácil para ela automatizar esse processo da leitura, tá? A leitura tem algumas fases, né, que são a logográfica. Então, primeiro a criança começa a reconhecer as palavras pela sua forma, né, que é a leitura de marca, de logotipo, por exemplo, é aquela leitura visual. Depois vem a alfabética, que é a relação do grafema com o fonema, e depois vem a ortográfica. Então, é importante você saber que quando você trabalha com um livro infantil, primeiramente a criança vai fazer a leitura, vai fazer o reconhecimento logográfico da palavra tartaruga, certo? Então, você começou a trabalhar e aí você tem que treinar. Então, primeiro ela vai reconhecer tartaruga. E se você trabalha só com reconhecimento, pinta onde está escrita a palavra tartaruga, risca a palavra tartaruga, copia a palavra tartaruga, você está trabalhando só com o reconhecimento global da palavra, só com a memória visual dela e o reconhecimento global. Agora, quando você começa a trabalhar a relação grafema e fonema, então eu trabalhei, estou contando a história da tartaruga e vou trabalhar com eles
já trabalhei o reconhecimento da letra, mas vou trabalhar com eles, ó. Tartaruga tem 4 sílabas, né? Eu já vou trabalhando o que representa. Ó, quantas vogais A tem na palavra tartaruga? Ta, ru, ga. 3, ó. Tá. Na terceira não tem, ga. Na quarta tem. Então, você vai trabalhar com eles. Aí, aqui você está trabalhando o desenvolvimento alfabético. E a ortografia depois, né? Para você saber que tá o R aqui, mas que é o ar, né? O tar é formado pelo R, que tem que ter, senão fica tartaruga. Que o R aqui tem o som do R e não o som do R, né? Não vai 2 R's, tá? Então, aí você trabalha a ortografia. Então, essas são as fases, né? Dependendo da fase que está seu aluno, é a fase que você vai estar desenvolvendo. Dentro da BNCC, ele traz também a questão da alfabetização. Então, até um tempo atrás, né, antes da BNCC, era trabalhado no PENAIC, era até o 3º ano que a criança tinha para se alfabetizar. Hoje, com a BNCC, ela tem que estar alfabetizada até o final do 2º ano, né? Então, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, agora, o foco da ação pedagógica deve ser a alfabetização. Então, a BNCC traz algumas competências que as crianças devem ter, tá? Então, pensando em alfabetização e pensando nisso, eu trago para vocês quais são essas competências que vocês podem estar desenvolvendo a partir da história infantil. Primeiro, compreender a diferença entre escrita e outras formas gráficas, né? Então, quando eu pego um livro, eu vou trabalhar com a criança. O que é aqui, ó, nessa imagem? Lembra que nós vimos que a habilidade que a criança precisa ter é de diferenciar imagem, número e letras. Cada uma representa uma coisa, né? Então, nós temos aqui esses 3 elementos. Você vai olhar para a criança. O que representa isso daqui? Letra, número ou imagem? Aí as crianças vão identificar. E aqui, ó, o que representa? A tartaruga. Então, a tartaruga representa a imagem, a figura da tartaruga. As letras representam a palavra tartaruga. Mas nós temos aqui também, ó, os numerais, 3 em 1. Que o que significa? Aí você conta para eles antes que esse livro, ele vem com a história e com a atividade, com mais desenho para colorir. Então, você vai mostrar para eles que representa que são 3 atividades nesse livro que as crianças vão fazer, tá? Então, representa a quantidade de atividade que vem nesse livro. Então, a imagem representa o desenho da tartaruga. Aqui representa a palavra, ó, quando eu falo tartaruga, representa o nome da tartaruga. Quando eu falo o som que eu vou falar da tartaruga, e aqui está representando o número de atividades que eu encontro nesse livro. Aí você fala para eles, se esse livro tivesse só história, estaria só o número 1, né? Eu representaria pelo 1, que é o 1 que indica a quantidade. Então, é importante você compreender com a criança, a criança diferenciar a escrita das outras formas gráficas. Dominar a convenção, maiúscula, minúscula, script, né? Então, você vai trabalhar com a criança isso. Por exemplo, no livro aqui traz algumas letras minúscula, maiúscula, né? Conhecer o alfabeto, a criança precisa, porque se ela tem que reconhecer que o som do S é feito pelo S, ela precisa saber qual que é a letra S. Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita, que é essas convenções que eu falei para vocês, né? Que tem as vogais e tem as consoantes, né? E que as consoantes, que cada pedacinho de sílaba tem que, é composto por vogal e consoante, mas que em alguns momentos vai ter vogal, consoante, consoante, vogal, por exemplo, no chá com CH, é consoante, consoante, vogal.
dominar as relações entre grafema e fonema, aí sim a codificação e a decodificação, saber decodificar palavras em texto escrito, que ela fazia a leitura, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, ampliar a sacada do olhar para porções menores do texto que mera palavras, desenvolvendo assim influência e rapidez da leitura, né? Então você vai trabalhar a compreensão leitora. Se a alfabetização deve ser concluída no final do segundo ano, o aluno já deve sair dessa etapa escrevendo tudo corretamente? Não. No final desse período, ele deve desenvolver as competências e habilidades que mostramos acima, né? Então, ele vai estar no nível alfabético. Depois que ele estiver nesse nível, aí você vai começar com a ortografia, mas somente depois que ele estiver no nível alfabético, tá? E para isso existe a avaliação diagnóstica que você pode estar fazendo para identificar em qual nível que a criança está. E para que você consiga trabalhar com o desenvolvimento, né? Com o livro infantil, com a criança e identificar para você conseguir fazer ela evoluir nesse processo de alfabetização, na próxima aula a gente vai ver as fases da alfabetização.